Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais essa live, para um bate-papo, né? Responder umas perguntas sobre o tema proposto para hoje, que é lidando com crianças e adolescentes com um comportamento difícil ou desafiador, né? Algo que muitos pais têm que lidar, mas não só pais, também educadores, juízes, né? Quem lida com a área de infância e juventude, advogados, assistentes sociais, professores. Muita gente tem que lidar com crianças e adolescentes com um comportamento desafiador. E aí, como é que a gente faz para lidar? Quais são as contribuições das constelações, as contribuições de Bert Hellinger? O que ele pôde observar em relação a isso e perceber da postura e olhar dos adultos, né? O que nós podemos fazer, como nós podemos lidar com essas crianças e adolescentes com um comportamento desafiador, aparentemente, às vezes, sem sentido, né? Aquela criança que, poxa, a gente faz tudo para ela, ela continua com aquele comportamento difícil. Como é que nós podemos lidar? É um tema muito sensível e palpitante, e eu já pude perceber que tem muita gente interessada, porque na postagem anunciando a live teve vários comentários, assim, dezenas de comentários e de perguntas. Então eu vou, dentro do possível, responder as perguntas que foram feitas e também as perguntas que vocês trouxerem agora durante a live, tá bom? Estamos só fazendo essa introdução, esperando o pessoal entrar. Por favor, deem um alô aí, se vocês estão me ouvindo bem, para eu saber se precisa mexer em alguma coisa aqui ou se está tudo em ordem. Vocês sinalizam para mim, por gentileza? Como é que tá? Estão me ouvindo bem? Maravilha. Então, vocês conhecerem gente que pode se interessar pelo assunto, podem compartilhar também, né? Dar um alô dessa live que nós estamos fazendo para as pessoas aproveitarem. Então, sejam bem-vindos, boa noite a todos, né? Pessoal que está chegando agora, boa noite. Estamos ainda começando a nossa live sobre crianças e adolescentes com comportamento difícil, como lidar. Tema de interesse de todos nós que lidamos com crianças e adolescentes, né? No direito, mesmo quem só atende os adultos, né? Tem como cliente os adultos, mas muitas vezes as crianças e adolescentes estão envolvidas na situação e precisam ser vistas também. E tantas vezes a própria criança é a protagonista, né? Nós temos que ter... a gente sabe que quando os pais estão bem, as crianças estão bem. Nós sabemos disso? Vocês sabem disso? Essa percepção do Bert Hellinger, que parece lógica, mas muitas vezes as pessoas invertem, né? As pessoas acham que se os filhos ficam felizes, os pais ficam felizes. Os pais é que se alegram quando veem que os filhos estão bem. E aí, se o filho não está bem, os pais ficam preocupados, ficam infelizes, mas na verdade a ordem é os pais. Se os pais não estão bem, os filhos não ficam bem. E se os pais estão bem, os filhos ficam bem. Os filhos ficam em paz quando os pais estão em paz, né? Em paz mesmo, é claro, né? Isso não inclui quando os pais se recusam a olhar para algo importante, ficam assim, escondendo, né? Uma paz baseada em segredos, baseada em dores não expressas, né? Quando é assim, não é uma paz. As pessoas estão tocando a vida em frente, mas deixando debaixo do tapete do coração as dores e sofrimentos, porque não encontram formas saudáveis de expressá-los. E nessas situações é que os filhos vão assumir para si essas dores, essas dificuldades, e vão assumir de uma forma infantil, de uma forma cega, de uma forma inconsciente,
né? Então, essa dinâmica é muito importante da gente compreender, né? Os pais não podem esperar os filhos ficarem bem para os pais ficarem bem. Muitas vezes os pais renunciam à sua própria felicidade, aquilo que lhes traz realização, seja profissional, pessoal, de saúde, renunciam à própria saúde para cuidar dos filhos, né? Só que isso não faz bem para os filhos, isso é uma inversão da ordem. Os filhos se sentem bem quando os pais estão bem. Se os pais estão bem, o pai e a mãe bem, mesmo que estejam separados, né? Mas cada um bem, o filho não se sente chamado para ir consertar alguma coisa dos pais, para ir cuidar dos pais. Não tem nada que cuidar. O pai tá bem resolvido, ele sabe como está conduzindo a sua vida, ele está tranquilo, ele está cuidando da própria saúde, a mãe está se cuidando também, os pais se relacionam de uma forma saudável, mesmo que estejam separados, né? São como adultos, não envolvem as crianças, não envolvem os filhos nas suas questões de adulto, né? Então as crianças podem ser crianças e se sentem leves e não se envolvem com os emaranhamentos do passado ou do presente dos pais e dos avós. Mas e quando o pai não ajuda em ficar bem, né? Estão perguntando. Olha, esse é um ponto de vista, né? As crianças têm uma percepção muito fina, muito aguda, né? Eles percebem tudo, não precisa ser dito. E às vezes o que é dito, eles percebem que tem alguma coisa por trás. Eles ouvem o que é dito, mas eles sabem que não é só aquilo e às vezes sabem que não é aquilo. Sabem que aquilo que está sendo dito esconde algo mais. E na alma das crianças, elas olham para isso que não está sendo dito. Então, não tem tanta importância assim apenas aquilo que é expresso. As crianças captam tudo, né? E os sintomas das crianças com dificuldade, com muita tensão, com muito nervosismo, com desequilíbrio, hiperativas, né? Crianças que não se sentem, a gente percebe que elas não têm uma paz interior, não conseguem se concentrar ou não conseguem obedecer, né, às orientações saudáveis dos pais. Então, para onde que a alma delas está olhando? E a alma delas está olhando justamente para aquilo que não está sendo dito, para aquele segredo, para aquilo que tá fora de lugar e os pais não estão reconhecendo. Quando os pais reconhecem e olham e tratam diretamente, né, os pais, eles cuidam. Então tem alguma coisa fora de lugar, tem alguma coisa, algum fato doloroso, né? Nisso eu estou acreditando que vocês que estão acompanhando já têm alguma noção das leis sistêmicas, né? Eu não vou falar de todas elas aqui, detalhar como funcionam as leis sistêmicas. Mas o que acontece é que os filhos querem estar a serviço do seu sistema familiar, da coletividade. Então eles querem cuidar daquilo que não foi cuidado. Aquilo que os pais não quiseram olhar, por ser muito doloroso, por ser muito difícil, os filhos vão olhar, mesmo que os pais não queiram. Os pais queiram excluir, queiram esconder, queiram que não se fale daquilo. Então, algumas situações em que isso acontece, segredos familiares, né? Algum antepassado que se envolveu numa situação difícil, muito dolorosa, né? Como um assassinato, uma doença muito grave, um acidente, algo que abalou o destino da família, né? Ou até mesmo um crime. A pessoa cometeu um crime, cometeu um assassinato, enriqueceu ilicitamente, aplicou um golpe, né? Enriqueceu às custas de outras pessoas, às custas do sofrimento de outras pessoas, ou alguém que crê ter prosperado, né? A família prosperou, mas isso custou o término de uma família, custou uma separação mal resolvida do pai com a ex-mulher ou da mãe com o ex-marido, com o ex-noivo, deixou um filho para trás, algum aborto muito doloroso e que ninguém toca no assunto, é um tabu, segredos. Essa é a origem dos segredos familiares. Normalmente é alguma coisa que as pessoas têm dificuldade de expressar, ou por ser uma grande dor, ou por ser uma grande vergonha, algo que elas não querem lidar, né? Que pode ter a ver com sexo, né? com violência,
vida e morte e com dinheiro. São os temas principais que levam as famílias a terem segredos, são tabus, né? E as crianças por terem essa sensibilidade impressionante, elas olham para aquilo, elas conseguem captar no campo familiar que existe um segredo, né? Que por trás daquela vida, aquela família doriana, como se diz, né? Família de comercial de margarina, que é tudo bonitinho, tudo perfeito, né? As crianças não se enganam com isso. Não adianta os pais tentarem manter aparências, né? Tentar fingir que está tudo bem. As crianças percebem. Às vezes os pais nem sabem do que se trata e não tiveram a força necessária em sua alma para lidar com aquilo, porque pode ter vindo de um passado anterior, pode ter vindo dos seus pais, né? Dos avós das crianças, pode ter vindo dos bisavós. Tem situações difíceis que têm a ver com exploração de trabalho, com trabalho escravo, que aconteceu algumas gerações atrás, com imigrações, pessoas que foram deixadas para trás em movimentos migratórios da família, pessoas que morreram na viagem e por ser uma dor muito grande, ou morreram na guerra, e por ser uma dor muito grande, as pessoas tocam a vida em frente da maneira que podem e fica no ar aquele segredo, aquilo que não é dito, né? E aí as crianças e adolescentes captam quando, numa nova geração, elas se colocam à disposição para colocar em ordem aquilo que não foi feito, né? E aí olham para aquela grande dor, para aquilo que foi muito difícil. Como é que é esse olhar da alma? É um olhar inconsciente, porque isso não está sendo dito, então não está claro, né? E aí a criança manifesta isso que ela está vendo, que ela está conectada, através do seu próprio comportamento, com um comportamento difícil, um comportamento que recebe a influência desse ato doloroso. Então, se houve um assassinato, talvez a criança se sinta, ela manifeste uma agressividade muito grande, uma ira, uma fúria, né? Ela seja muito agressiva, violenta, bata nos irmãos, ela tem uns instintos, uns impulsos, e aí essa criança, os pais não sabem lidar, porque, poxa, mas a família é toda saudável, a gente faz tudo direitinho, e por que isso acontece com a criança? Né? Às vezes os pais são divorciados, são separados, né? E aí, em grande parte dos casos, a exclusão não está tão no passado assim, ela é mais imediata, né? A mãe exclui o pai, ou o pai exclui a mãe, ou ambos se excluem mutuamente, né? Cada um reclama, cada um rejeita o outro, cada um renega o direito do outro pertencer à sua vida, à sua história. A pessoa não quer aceitar, foi doloroso o relacionamento de casal, as pessoas se separaram e não conseguiram ainda olhar um para o outro e tomar o outro como parte da sua vida, mesmo que seja parte do passado. Parte do passado também é parte, de alguma forma, é parte do presente, mesmo que fique na lembrança, que fique na forma de aprendizado, né? Nós podemos ter no presente, mesmo tudo aquilo que foi tão doloroso no passado, a gente não quer mais para a nossa vida, mas nós temos na forma de aprendizado, nós não excluímos. Porque se for excluído, perde-se o aprendizado, perde-se a força, e é aí que o campo familiar busca atrair alguém para olhar para essa dinâmica que foi tão importante no passado, que causou tanta dor. Por quê? Por causa da lei do pertencimento, né? Todos os que um dia pertenceram de uma forma determinante, que influenciaram na vida e na morte de uma família, todas essas pessoas têm o direito de pertencer, sempre terão o direito de pertencer. Então qualquer fato doloroso que aconteceu não pode ser excluído da realidade. Só não pode negar, não quero que isso exista, ninguém merece passar por isso. Ela está excluindo a sua própria experiência, está excluindo o ganho, né? Já passou. Quer dizer, hoje em dia o que resta é tomar para si essa experiência e ficar com o ganho, ficar com aprendizado, ficar com fortalecimento que uma experiência difícil trouxe. Se os pais fazem isso um com o outro numa separação, então os pais dão valor para esse casamento, para esse relacionamento que houve, mesmo que tenha sido difícil. Olha, mesmo que tenha havido que um filho seja fruto de um estupro,
Mesmo assim, a única forma desse filho dar valor para a própria vida e não repetir dinâmicas violentas, dinâmicas nocivas para si e para os outros, a única forma é os pais reconhecerem que aconteceu algo de bom daquilo. Teve sofrimento, teve dor, mas aconteceu algo de bom e teve um aprendizado e teve a geração de uma nova vida. E essa vida pode ser vista como algo bom, deve ser vista como algo bom. Caso contrário, esse filho vai olhar para aquilo que foi ruim, aquilo que não pôde ser dito, aquilo que foi negado, entende? Então, essa é a dinâmica, a primeira dinâmica que a gente olha para os pais, né? Quando tem uma criança, um adolescente com comportamento difícil, o Bert Hellinger mesmo, ele raramente trabalhava com crianças. Primeiro, eu já vi ele trabalhando com crianças, mas em primeiro lugar o foco são os pais. Porque aquilo que está se manifestando no comportamento difícil da criança, aquela agressividade, aquela impulsividade, aquela desobediência, aquela violência, aquilo tudo são reflexos, é a criança manifestando algo que está nos pais, né, que os pais trazem em si, mas os pais não dão vazão, os pais não querem olhar, eles não querem olhar, eles não se permitem tomar para si aquela dinâmica difícil, né, que às vezes vem dos avós, vem dos bisavós. Por exemplo, uma avó um dia estava dirigindo um carro e atropelou uma pessoa. Estava ela e o namorado, né, quando os filhos eram crianças. Isso é um fato real. Atropelou uma pessoa e comentou assim de leve em casa, né, os filhos pequenos ouviram o casal comentar: puxa, mas e aí, como é que foi? Será que a pessoa morreu? O que aconteceu e tal? Não vamos dar queixa, não vamos fazer nada. Estavam bêbados à noite, não sei em que circunstâncias estavam, aconteceu. E não se sabe o que aconteceu com essa vítima. E aí os filhos perceberam que algo aconteceu, né? Quer dizer, essa vítima do atropelamento, ela passa a fazer parte do campo familiar, porque houve uma conexão determinante, né, que transformou a vida das pessoas, transformou a vida da vítima, que talvez tenha até morrido, não se sabe o que aconteceu com ela, né, e transformou a vida das pessoas que atropelaram, mesmo que eles não contem nada para ninguém, mas em sua alma algo se modificou, né? Aconteceu a vinda de um peso, né? Eles sentem a conexão com a vítima está presente na vida deles, e o ato de atropelar e de talvez tirar a vida de uma pessoa ou deixá-la tetraplégica, assim, o efeito causado na vida da pessoa está também de alguma forma presente na vida dessa pessoa que atropelou, né? Aí essa pessoa não toca no assunto, é um segredo, nunca mais se falou no assunto. E essa pessoa tem uma filha. Aí essa filha cresce, mas nunca ligou muito para isso, porque foi algo que ela escutou uma vez a mãe comentando com o namorado. E aí essa filha cresce e tem um filho, quer dizer, neto daquela pessoa que um dia estava com o namorado dirigindo e causou o acidente, né? Aí esse filho, essa criança, pode ter, né, está sujeito, um dos filhos ou um dos netos estão sujeitos a, em sua alma, captar aquele segredo que está no campo familiar e se identificar com a dinâmica de violência e de segredo e de não dizer a verdade, aquela aura de mistério, de que tem alguma coisa errada que não foi dita. Esse neto está sujeito a, com o seu comportamento, claro, sem saber de nada, mostrar, né, expressar: olha, tem algo errado. As pessoas falam uma coisa e fazem outra, né? A pessoa diz que não pode dirigir bêbado, mas tem isso no campo, isso está presente no campo. E aí essa criança começa a ter um comportamento paradoxal, né? Não quer obedecer as normas sociais e é antissocial. E aí os pais: meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aí um dia esse casal foi fazer uma constelação e viram que o filho estava olhando para uma pessoa e que
Aí a mãe se lembrou, puxa, isso... E aí viu como é que a avó olhava para essa pessoa, e a mãe lembrou, olha, tem esse fato nebuloso na história da família. Entende como é que são as dinâmicas? O que pode estar por trás? Por que quando os pais olham, se os pais se colocam à frente e falam, olha, nós vamos cuidar de si, né? Cuidar de si, vamos cuidar de nós. Se cada um cuidar bem de si mesmo e limpar o seu campo para que tenha saúde anímica, né? Saúde na alma, na própria alma, em relação aos seus pais, aos seus avós, aos abortos, aos filhos, aí os filhos não vão precisar carregar o peso, né? Carregar de forma inconsciente, de forma cega, o peso dessa tragédia que aconteceu no passado. Nós liberamos o peso dos filhos. E aí os filhos, podem ser crianças e jovens saudáveis, podem se dedicar à escola, ao próprio crescimento, às suas experiências de uma forma mais saudável, entende? Então essa é a dinâmica. Os filhos, eles se colocam a serviço, eles fazem tudo pelos pais, por amor aos pais. Então aquilo, por exemplo, a mãe não quer olhar, não aconteceu, teve mortes, teve dificuldades, um pai era bêbado, teve violência, tem suspeitas de que tenha havido algum crime na família, e a filha não quer olhar, ela, não, eu vou tocar a vida, não, é muito pesado para mim, só que aquilo faz parte dela. Por que faz parte dela? Porque talvez os crimes que o pai cometeu, por exemplo, podem ter ajudado no sustento da família, né? E ele ter sustentado ela, e foi assim que ela cresceu, né? E talvez através dessa vivência do pai foi que tenha dado origem à família, e ela é fruto disso, então aquilo de alguma forma lhe pertence, mesmo que ela não tenha culpa nenhuma. Então quando nós olhamos para essas dinâmicas, não tem avaliação ou julgamento, não tem avaliação de culpa. Quem é culpado de quê? Isso não importa na hora da gente tratar das crianças e jovens, a gente olhar para o que as crianças e jovens precisam para ser mais felizes, para terem mais paz, para serem mais saudáveis. Não tem importância nenhuma qual é a culpa do pai, a culpa da mãe. Agora a gente busca fenomenologicamente que tipo de atitude, fenomenologicamente porque é na prática, assim, observando que tipo de atitude que gera que tipo de efeito, né? Então isso nos dá um conhecimento de como viver a vida. E não tem nada a ver com culpabilização, né? Ou dizer que a vítima é culpada, porque o peso que tem no campo familiar pode ser até semelhante quando se trata de agressor e vítima. Uma pessoa pode se identificar, por exemplo, com um assassino do seu pai ou da sua mãe. Quer dizer, o pai foi vítima de assassinato e um filho pode se identificar com o agressor, com o assassino. Ou o contrário, né? O pai pode ter cometido um assassinato e o filho se identificar com a vítima e querer morrer, querer honrar, querer equilibrar de alguma forma, porque por perceber que o pai carrega um peso muito grande, que algo está desequilibrado, que existe uma dívida. Quer dizer, existe um equilíbrio nas relações que, quando não está justo, quando não está equilibrado, os filhos olham para isso e querem se colocar à disposição para equilibrar, para liberar os pais. Os filhos querem liberar os pais, querem salvar os pais, querem resolver as coisas pelos pais. E os filhos não têm condição, eles fracassam nessa missão de querer resolver as coisas pelos pais. Então os filhos muitas vezes não, os filhos não sabem da realidade dos pais, não sabem das entrelinhas, do que aconteceu, o que está oculto, né? O que está por trás daquilo. Às vezes parece que a pessoa é vítima, mas ela sabe o que aconteceu, né? E às vezes a pessoa realmente não soube dar o troco, não soube se defender e foi vítima de uma situação. Isso também tem um peso. O peso é da relação, né? Então, quando tem um agressor e uma vítima, o que ficou desequilibrado foi a relação entre o agressor e a vítima. Claro, um cometeu um abuso e o outro foi vitimado por esse abuso, né? Ficou num crédito, assim, só que ele não soube exercer. Quantas pessoas aguentaram opressão caladas, né? Mulheres, escravos,
pessoas foram expulsas de suas terras por dinheiro, em guerras, por sobrevivência, né? E aquilo permanece no campo na forma de um peso de algo que não foi bem resolvido, não foi esclarecido, né? E aí as crianças, com sua inocência, né, seu amor cego, eles querem fazer aquilo que os pais... A mãe engoliu muito sapo, a mãe apanhava, engolia sapo e não sabia se defender, ou acreditava que o certo era não fazer nada, né? Tinha uma pressão dos próprios pais, da religião, muitas vezes, né? Muitas vezes na própria instituição religiosa existe uma pressão de que não é para fazer nada, você tem que servir o seu marido porque é assim mesmo, né? Não estou criticando nenhuma religião especificamente, mas isso já aconteceu muitas vezes. E a pessoa aguenta calada com aquele entalado e vive a vida inteira querendo matar o seu marido, querendo ir embora, querendo ser livre e não consegue, né? Sofrendo. E aí uma criança olha para essa dinâmica e cresce revoltada, sem saber por quê. Às vezes a mãe parece até uma santa, né? As pessoas, nossa, ela aguenta tudo e ela permanece assim presente, como ela é uma boa mãe, só que ela está reprimindo dentro de si algo que grita e ela não consegue expressar, é aquilo que não foi dito. E uma filha, talvez, ou uma neta, capte aquela ira que não pôde ser expressa e ela começa a expressar em cima de outras pessoas que não tem a ver, né? E se torna agressiva e bate nas pessoas, né? Um filho grita e se revolta por uma conexão com um avô que atropelou alguém, ou que era briguento, ou que foi preso, ou que assassinou, percebe? Então são esses vínculos, né? E essas dinâmicas comuns pelas quais os filhos querem salvar os pais, né? As dinâmicas mais comuns, quando o filho fala: eu vou no seu lugar, querida mamãe, querido papai, eu resolvo isso, ou então eu sigo você, né? A alma infantil desse filho, desse neto, olha para do sobrinho, talvez, né? Olha para aquele destino trágico que levou a pessoa a morrer, um suicídio, uma doença grave, e inconscientemente ele segue essa pessoa. Segue. E às vezes faz isso, também é um comportamento difícil, não é? Uma criança com depressão. Comportamento difícil não é só violência. Às vezes a criança tem uma depressão, tem uma conexão com a morte, e que ninguém entende. Por que essa pessoa tem uma conexão com a morte? É um tema delicado, né? Nós estamos falando aqui de um tema delicadíssimo, mas eu sei que é importante, porque muitas pessoas convivem com isso e não sabem a quem recorrer, né? Não sabem o que fazer com essa questão, né? Poxa, um filho que vive doente, ou que tem uma tendência a se envolver com um acidente. Às vezes a mãe tem medo pelo filho, né? Olha, isso é um sinal. Isso é um sinal importante e sério, grave, né? É para observar. Quando a mãe tem muito medo que o filho morra, né? Ela já está percebendo no campo essa conexão do filho com a morte. E ela percebe porque ela tem essa conexão com a morte. Uma mãe muito super protetora, isso é um sintoma de que a mãe tem uma conexão com a morte, e a mãe sabe, ela não quer olhar para a morte, e ela sabe que o filho vai fazer isso no lugar dela, ou tem essa tendência, né? Sente esse movimento. O filho inconscientemente fala: eu faço isso por você, mamãe. Eu sigo o vovô para te preservar, por exemplo. Ou a mãe perdeu um irmão, por exemplo, teve abortos, ela tem esse sentimento conectado, ela tem uma vontade de morrer. As mulheres, com alguma frequência, têm isso, sabe? Pela ligação de coração que elas têm, a ligação intensa, mais intensa do que os homens, com os filhos. As mães carregam muito desse peso dos antepassados. E às vezes de irmãos que foram abortados, que morreram de forma precoce, ou dos próprios filhos abortados, né? Aí a mãe sente essa conexão, e aí o filho se coloca a serviço da mãe, né, no seu amor infantil para preservar a mãe, e na alma
claro que de forma inconsciente, não expressa em palavras, mas o filho quer ir no lugar da mãe. A mãe percebe isso e a mãe morre de medo que o filho se envolva com acidentes. E ela super protege o filho. Ela tem muito medo, ela tem pesadelos, ela sonha, ela tem intuições, ela vive com medo de que o filho vá se envolver num acidente, se envolver em situações perigosas, e acaba prejudicando o próprio desenvolvimento do filho. Ela não deixa o filho viver a própria vida. Claro, porque o filho, de certa forma, pelo amor infantil que ele está vivendo a vida da mãe. Ele está olhando para algo que a mãe é que deveria olhar. E na história da família não olharam, né? Então, agora está na hora, né? Nós estamos despertando para essas dinâmicas, né? As descobertas de Bert Hellinger, as constelações trazem isso à luz e permitem que os pais percebam, né? Que os pais olhem para esse peso que está acontecendo no campo familiar e eles olhem e deixem os filhos, preservem os filhos, porque essa é a dinâmica correta. Os pais têm condições de olhar. Adultos, isso é um assunto para adultos. Adultos se colocam, olham para aqueles que morreram, olham para as dinâmicas trágicas, olham para aquilo, mesmo para aquilo que é doloroso e aquilo que até hoje na família não se aceitou. Aquilo que eu falei no início da live, né? Um avô que matou uma pessoa para tomar conta da fazenda e para a família sobreviver e enriquecer e prosperar, né? Alguém que deu um golpe numa sociedade ou que prejudicou uma comunidade, ou uma pessoa que abandonou a família, a primeira família, e aí se casou novamente, deu origem a uma nova família, e excluiu, não reconheceu um filho que teve fora do casamento, né? Ou engravidou alguém, ou a pessoa teve uma gravidez e abortou e fingiu que isso não foi nada porque não queria dar andamento para aquela família, e aí se casou novamente, e aí essa nova família se desenvolve sobre a dor de alguém que não teve esse direito, né? Alguém que ficou sem o reconhecimento do pai, ou alguém que não teve o direito de nascer, ou que foi abandonado, né? E aí essa família carrega o peso dessa exclusão que houve, e os filhos é que olham. Então, quando os pais têm a coragem de olhar para essa realidade, eles se colocam no lugar de adultos, falam: olha, meus filhos, agora, aquele filho que tem um comportamento difícil, né? Os pais olham para ele e falam: meu filho, você é só o nosso filho. Isso que você está carregando não te cabe. Agora eu vou olhar para isso. E aí nós dirigimos o nosso olhar para onde olha a alma dos filhos, né? Isso pode ser feito por educadores também, pelos professores, por exemplo, por médicos, porque essas dinâmicas que vinculam alguém à morte, elas podem estar por trás da tendência a doenças também, né? Então os pais querem cuidar da saúde dos filhos, eles podem olhar para onde que a saúde dos filhos está olhando, para onde que a alma dos filhos está olhando. Deixa eu falar, este livro aqui, Olhando para a Alma das Crianças, de Bert Hellinger, ele fala muito disso. É um livro maravilhoso, eu recomendo muito, é um dos livros do Bert que eu mais gosto, assim, ele é riquíssimo, ele tem narrações de constelações, de compreensões, vale muito a pena, Olhando para a Alma das Crianças, tá? Eu falo um pouco disso também no meu livro, A Origem do Direito Sistêmico, tá? Quem ainda não tem, pode também adquirir, tem o link aí na minha bio para comprar o livro, direitosistemicoonline.com.br/livro. E ele fala um pouco disso, mas esse do Bert, Olhando para a Alma das Crianças, é primoroso sobre esse assunto, tá bom? Então, bom, já estou há quase 40 minutos aqui fazendo essas explanações das diversas dinâmicas que podem estar por trás de comportamentos difíceis das crianças. Vou falar, então, um segredo para a gente lidar com isso, né? Como esse que eu falei, que os pais podem falar, né? Para os filhos: olha, vocês agora estão liberados, vocês não precisam olhar para isso, desde que agora eu olho. Mas aí tem que olhar. Tem que olhar e tem que olhar mesmo, assim. Não é simplesmente
Pronto, eu reconheço, realmente, eu fiz um aborto, realmente minha avó perdeu uma criança e como se não fosse nada. Tem que olhar e sentir a dor daquilo que aconteceu e dar um lugar no coração para a pessoa que não foi honrada, para a pessoa que sofreu por não ter sido vista, reconhecida, honrada, por não ter tido a oportunidade de viver, por ter a pessoa que pagou o preço para que tudo tivesse acontecido até agora na sua família, né? Então você olha para essa pessoa e coloca ela dentro do seu coração. Isso é um exercício que você pode fazer, né? Nós fazemos nas nossas vivências, nos workshops, esse tipo de exercício, né? Fechar os olhos, olhar para essa pessoa nos olhos, né? E dizer: você faz parte. Agora eu vejo o preço que você pagou. Agora eu vejo quanto te custou e como eu tive benefício com isso. Olha, essa é minha família, eu tenho filhos. E graças a isso que aconteceu na época do meu primeiro relacionamento, graças a não ter dado certo com você, graças ao seu sacrifício, você foi sacrificado, eu assumo a minha culpa por isso, ou talvez não. Talvez tenha sido meus pais, meus avós, meus bisavós. E agora vejo o quanto doeu, né? Uma bisavó que foi deixada na África, ou que foi deixada na Polônia, ou que morreu na Segunda Guerra, e que ou a irmã dela, né? Ela deixou uma irmã e conseguiu imigrar para o Brasil, e aí ela trouxe o sentimento de perda dessa irmã e não toca no assunto porque tem que construir a vida nova e tem que dar conta, né? E agora então eu posso olhar para essa pessoa que foi deixada para trás e dar um lugar para ela no meu coração. Qual é o efeito disso? O coração cresce. O efeito é de crescimento, é de fortalecimento, porque eu adquiro capacidade de olhar para algo doloroso, né? E tomar isso, dar um lugar para isso que aconteceu no meu coração. E agora isso já está presente no meu coração, então eu não preciso mais me encontrar com situações que me façam reviver aquilo que eu não pude, que eu não queria olhar. Quando uma coisa é real e a gente não quer olhar, ela fica aparecendo, ela se repete na vida da pessoa, né? Quem é que nunca viveu isso? É isso que está por trás de padrões que se repetem. É uma realidade que existe e que a pessoa se recusa a enxergar. E essa realidade fica pulando na frente dela. De novo, de novo, de novo. E se ela se recusa a enxergar, vai pular na frente dos filhos. Os filhos vão ser essa realidade pulando na frente dos pais, mostrando, querendo esfregar na cara dos pais. Olha, você precisa me olhar. Essa dinâmica, ela existe, ela faz parte, ela está presente na família. Olhe para isso. E aí quando nós olhamos, né, pode ser os pais ou pode ser os educadores, pessoas que lidam com terapeutas, né, pessoas que lidam com essa criança, com esse adolescente, podem então olhar para essa pessoa e buscar na alma dela para onde que essa alma está olhando e dirigir o seu próprio olhar para onde que essa alma da criança, do adolescente está olhando. Então, o adolescente violento, agressivo, né, para onde que a alma dele está olhando? Quem que foi violento e que foi rejeitado e que não teve o direito de pertencer? Eu não tenho pai, né? Meu pai abandonou minha mãe, meu pai batia na minha mãe, aí esse adolescente desenvolve uma violência como uma forma de defender a mãe, porque ele viu a mãe sendo vitimada e ele quer matar a pessoa que agredia a mãe, né? Quer dizer, na verdade, é algo que se dirige na alma dele, é algo que se dirige ao próprio pai, mas é um sentimento secundário, algo que encobre o vínculo, o amor que esse adolescente tem pelo próprio pai. Na verdade, o adolescente está fazendo igual o pai. Ele acaba se tornando igual o pai, porque no plano mental ele rejeita. Ele fala, isso não tem, nenhum pai devia existir, nenhum pai desse jeito, isso aí não devia existir, isso não presta. E aí ele está negando o valor da sua própria vida, porque está rejeitando a sua origem, rejeitando o seu pai como é, e está fazendo igual o pai. Então, sem perceber, ele está honrando, ele está expressando o amor
que ele tem pelo pai fazendo igual. Ele está falando, papai, eu também, eu sou igual a você. E quando ele fala isso, né, se no trabalho, numa constelação, num trabalho terapêutico, se lhe é permitido olhar para o pai e dizer, eu sou igual a você, e essa é a forma secreta de eu te amar, porque se eu disser que eu te amo, a minha mãe não vai gostar. Vão dizer, não, o filho não pode seguir o pai, não pode ser igual ao pai, o pai não presta. Mas aí ele vai honrar o pai de forma secreta, que é fazendo igual ao pai e dizendo que o pai não presta. Percebe como que os vínculos inconscientes trabalham no coração de um filho? É uma compreensão que todos os que lidam com criança e adolescente precisam ter. Vamos lá, vamos responder umas perguntas porque temos pouco tempo. Como falar ao coração dos enteados? Vejo que venho depois e entendo essa ordem, mas não sinto que eles se importam com o que solicito para manter a organização em casa. Olha, os enteados, eles estão vinculados aos pais deles, a mãe, né? No caso, quem está perguntando é uma mulher, então os enteados estão vinculados à mãe deles. E essa mãe precisa ser vista, porque eles estão olhando, o coração deles olha para a mãe, né? Se a mãe não se conforma que o pai tem um novo casamento, né? Se o pai teve uma situação difícil com essa mãe e deixou ela para trás, e ela pagou um preço, normalmente cada um pagou um preço, né? Aí essa madrasta, essa nova companheira do pai, ela pegou esse homem melhorado, né? Pegou um homem experiente, que já tinha passado por uma separação, que já tinha filhos, né? Com uma pessoa melhor do que era quando conheceu a outra mulher. Ele passou por situações difíceis com outra mulher. A outra mulher sofreu, né? Porque ele não era tão bonzinho assim. Ele também tinha seus problemas. Não cabe à segunda mulher julgar o que aconteceu no primeiro relacionamento do marido. Se ela julga, se ela se considera melhor do que a primeira mulher, ela tá se metendo onde não lhe cabe, porque ela tá considerando que a primeira mulher tá errada, que ela fez as coisas erradas, que ela que é a boa, né? A nova mulher. Não estou falando que é o seu caso, você que perguntou, né? Mas é uma dinâmica comum, por desconhecimento, né? Mas nós não podemos nos meter na intimidade, naquilo que nós não conhecemos em relação aos relacionamentos anteriores dos nossos companheiros, né? Quando isso é feito, os enteados expressam, eles vão honrar aquilo que não está sendo visto, aquilo que está sendo negado, eles vão mostrar. Então os enteados também buscam uma forma de esfregar na cara dessa madrasta, desse padrasto, né, do novo companheiro, nova companheira, do pai e da mãe, eles vão esfregar na cara, falar, olha, você não sabe de nada, eu vou fazer igual, só para você ver como que isso é importante para mim. Como que o jeito da minha mãe, mesmo o jeito agressivo, o jeito desbocado, né? Então o jeito de falar ao coração desses enteados é olhar para eles e falar, eu sou só a segunda companheira do seu pai. Você é filho da sua mãe. E quando eu olho para você, eu vejo que a sua mãe está em você. E eu digo sim a isso, eu concordo. E se você fizer comportamentos iguais aos da sua mãe, eu concordo, porque isso está certo. Aí os enteados vão se tranquilizar. Eles não vão mais precisar ficar gritando, ficar expressando de forma agressiva. Não vão mais precisar esfregar na cara nada, porque já está sendo visto. Então eles se acalmam. E eles podem expressar o que a mãe tem de bom. Os talentos que a mãe tem, né? A sensibilidade que a mãe tem. Ela tem talentos também, ela tem algo de bom. Mesmo pessoas que têm destinos dificílimos, nós falamos disso semana passada, né? Destinos difíceis, pesados, pessoas com doenças psiquiátricas, cometeram atos graves, mesmo essas pessoas, elas têm um amor profundo no coração. E foi por causa desse amor profundo que elas tomaram para si as dores, as dificuldades do seu sistema familiar e se envolveram com situações, com doenças, com situações de comportamento difícil. É a mesma dinâmica que está acontecendo com os filhos agora, com comportamento difícil. Então nós reconhecemos esse vínculo de amor
dessas crianças com a sua mãe e com o seu pai. E nós dizemos sim, e nos retiramos de qualquer julgamento, de qualquer intenção de que eles fossem diferentes do que são. Nós chegamos depois. Eles não são nossos filhos, enteados não são nossos filhos, nós chegamos depois. Eles são como são, honrando o pai e a mãe. Agora, nós podemos ajudar, né? Desse lugar de humildade, de reconhecer que nós não temos esse poder de fazer com que eles não sejam iguais à mãe, nós podemos nos colocar a serviço deles de uma forma mais despretensiosa. E aí isso vai ser bem-vindo. Né? Nós dizemos sim, que eles podem ser filhos de suas mães e podem seguir o comportamento dela, porque essa é a realidade, essa é a necessidade da alma deles. Mas agora eu sou mulher do seu pai. Então, na minha casa, né, por favor, respeite, porque aqui eu tenho uma autoridade na casa. Então, nós temos que conviver respeitosamente. E é claro que o pai tem um papel determinante nisso. Né? O pai precisa, em primeiro lugar, cabe ao pai deixar isso claro. Falar, olha, vocês podem ser parecidos com a sua mãe. Eu dou um lugar para isso no meu coração, porque eu amei ela, eu tive um relacionamento com ela, e eu amo vocês assim, mesmo vocês sendo iguais à sua mãe. Porque eu amei ela, eu posso amar vocês. E esta aqui é minha segunda companheira. Ela não tem a ver com vocês. Vocês não precisam ser iguais a ela. Mas agora, aqui na minha casa, eu tenho essa companheira e ela que manda aqui. Eu e ela mandamos aqui. Aqui vocês têm que seguir nossas regras. Aí fica cada coisa no seu lugar. Né? Não é as regras por a pessoa se colocar no lugar da mãe. Ela reconhece que a mãe é que tem esse lugar. Mas dentro de casa, cada um no seu lugar, certo? Como agir quando o pai não paga a pensão? Sempre tenho que entrar com pedido na justiça. Não quero mais essa situação. Como agir? Olha, a mãe tem todo o direito de cobrar do pai a responsabilidade, né, pela participação dele na vida dos filhos. A mãe pode cobrar. Agora, nem sempre ela vai conseguir. Né? Isso não depende do judiciário. O judiciário pode fazer a parte dele. Né? Manda citar, determina o pagamento de pensão, ameaça prender. Mas se a pessoa não tiver disponibilidade, se ela não tiver condição, né? E não é condição financeira, às vezes o pai até tem condição financeira, mas ele está perdido na vida, ele está olhando assim para outro lugar, ele está honrando talvez até o próprio pai que o abandonou, ele está honrando, está repetindo algo sem perceber, né? Ele não tem. E aí a justiça manda prender, mas será que resolve? Ou qual o peso disso? Né? Como é que você se sente? É bom você... Essa decisão cabe à pessoa. Eu não posso dizer para a pessoa, não faça isso, porque a lei permite e a lei tem mecanismos de pressão para o pai pagar. Mas às vezes o pai some, o oficial de justiça não encontra, né? Dá muito trabalho. E aí cabe olhar também para onde que a alma desse pai está olhando. Né? Uma dinâmica, que eu não digo que é sempre que acontece, mas é comum, é a mãe não reconhece o lugar desse pai na vida do filho. A mãe, por julgar, né, que às vezes é claro que o comportamento do pai tem sua importância, sua participação nessa história. Né? Então não é a mãe é a culpada por excluir o pai, não, mas é ele que se exclui. É algo que aí eu já não estou falando de culpa, eu estou falando da observação fenomenológica do que acontece. Né? Talvez a mãe não tenha espaço no seu coração, na sua vida, para reconhecer que esse pai é importante para os filhos, que os filhos precisam da presença desse pai no coração. Né? A própria mãe não quer que os filhos reconheçam o seu vínculo com o pai. Não quer que os filhos olhem para o pai, fica desejando que os filhos sejam totalmente diferentes. Eles não podem ser igual ao pai, tem que ser igual ao meu pai, tem que ser igual ao meu companheiro. Elas negam o pai como referência, né, paterna das crianças. E aí esse pai, como vingança, né, ele vira as costas e não quer saber. Né? Tá certo? Não tá certo. São comportamentos infantis dos pais. Tanto a mãe que rejeita o pai, que não reconhece o lugar dele, tá reagindo de forma infantil a dinâmicas do seu passado familiar, né? Tá honrando
dinâmicas que aconteceram entre os seus pais, na maioria das vezes, e está repetindo isso, né? Quanto o homem também está sendo infantil, né? Também está reagindo e está sacrificando, ambos estão sacrificando os filhos, e os filhos é que são sacrificados nessa história, né? Então é algo que a mãe, às vezes, pode dar um olhar diferenciado para o pai de seus filhos, né? Eu já presenciei algumas constelações em que a dinâmica era exatamente essa, né? O pai virava as costas, era ausente, não pagava pensão, e quando nós olhamos, a mãe não estava disponível para olhar para esse ex-companheiro, nunca esteve, nunca teve. O companheiro sentia que não tinha lugar para ele, não era reconhecido, não era valorizado, e aí é que ele não pagava mesmo, né? Isso não é uma justificativa para ele não pagar, tá? Antes que me julguem em relação a isso, na hora do processo judicial, vale o que diz a lei, né? Porque é a responsabilidade perante a lei e perante o sustento das crianças, porque os pais precisam ser responsáveis pelo sustento das crianças. Então isso não é excusa para um pai deixar de pagar alimentos. Ele também está sendo infantil. Então, para isso que serve o poder judiciário. Às vezes é para tomar uma medida que faça as pessoas crescerem, né? Mesmo que seja na base de um limite mais rigoroso, ou de uma prisão, ou de uma determinação judicial. É assim que está determinado pela lei estatal, né? Que é para, às vezes o Estado serve para as pessoas, olha, acorda e cuida da sua responsabilidade porque é assim mesmo, né? Pode dar uma sacudida em cada um. Pessoal, já estamos chegando no final, né? E eu não consegui acompanhar mais uma vez, eita nós, mais uma vez não consegui acompanhar tudo que vocês falaram no chat, que foi super animado, falaram tanta de coisa legal, mas cada pergunta eu me alongo, né? É complicado conhecer nossos antepassados, muitos são falecidos. Olha no espelho. Como conhecer os antepassados falecidos? Olha no espelho e perceba que eles estão presentes no seu rosto, eles estão presentes no seu olhar, estão presentes nas suas células, nos seus traços externos e nos traços internos também, tá? Isso dá uma meditação maravilhosa. Um dia desse eu vou fazer uma live só para fazer uma meditação dessa, tá? Para a gente sentir eles vivos, porque assim vivem os antepassados, nos seus filhos, nas próximas gerações. Então eles estão presentes, não precisa conhecer, ficar escarafunchando em fatos históricos, né? Olhe em você, e através de você tem condição de perceber o que é isso que está se manifestando, que comportamento é esse que está se manifestando, né? Então tudo isso eles estão presentes nisso. Acho que chamam de transtorno opositor, criança com transtorno opositor, inventaram essa, transtorno opositor desafiador, né? Eu tenho minhas ressalvas com esse diagnóstico, sabe? É verdade que a gente observa comportamentos das crianças que se mostram constantemente de forma opositora e desafiadora, né? Mas eu acho que não é o diagnóstico médico não é o caminho, porque nós percebemos com as constelações como que, olhando para a alma das crianças, elas se acalmam. O transtorno, olha, vai embora, esse tipo de transtorno. Então, cada profissional com a sua linha, né? Mas eu já, até na minha experiência como pai, né? Eu tenho filhos que já manifestaram comportamentos assim. E já experimentei terapia com eles também, e até tratamento de pessoa que rotulou dessa forma, transtorno opositor desafiador. Eu achei um fiasco, assim, foi até triste o andamento do tratamento da pessoa que botava esse rótulo, sabe? Eu não confio e não indico, mas foi a minha experiência, né? Claro que podem ter bons profissionais que utilizam esse diagnóstico. Isso também cabe nos casos de adoção? Sim, com certeza. Os pais biológicos, né, as raízes que deram vida a essa criança estão presentes também, precisam ser vistos, né? Isso acontece muito com filhos
adotivos. A família adota uma criança, tão bonitinho, né, na maternidade e tal, e acha que vai ser o seu próprio filho, como se ela não tivesse um vínculo com quem lhe deu a vida. E tem. E às vezes filhos adotivos honram, né, destinos pesados dos seus pais, destinos trágicos, destinos violentos dos seus pais. E aí os pais que criam a criança falam, não, mas pai é quem cria, e ela tem tudo, e é ingratidão e tal. E na verdade os adotantes é que não estão olhando para a alma dessa criança, não estão reconhecendo quem ela é, de onde ela veio, né? Estão se colocando de uma forma arrogante, como se colocando no lugar dos pais biológicos e não reconhecendo que os pais biológicos vieram primeiro, tem precedência, né, fundamental, e que essa criança olha para os pais biológicos. Então os adotantes precisam olhar também. Olha, essa criança está olhando para os pais biológicos em sua alma. E eu reconheço isso. E está certo, é uma boa criança, ela tem amor. Isso é um sinal de amor. E aí nós reconhecemos o amor no coração dessa criança que tem um comportamento difícil, como ela expressa esse amor pelos seus pais biológicos. E aí nós podemos dizer, você é uma criança amorosa. E agora eu vou olhar também com amor para os seus pais biológicos. Seja qual tenha sido o destino deles, eu vejo que eles tiveram um destino difícil, que é um destino com muita dor, e quanta dor você sente por não poder estar com eles. E eu dou um lugar para isso no meu coração. E eu respeito que você seja assim, que você expresse esse amor. Você agora pode expressar. E eu te dou o direito de expressar. Você pode dizer que você ama seus pais. Quando ela fala, às vezes ela tem até dificuldade de falar. E a gente pode falar. Olha, eu respeito que você tenha dificuldade de falar, mas eu vou dizer, eu amo seus pais biológicos em você, porque eles te deram a vida e eles permitiram que você estivesse aqui agora. Então eu olho com amor. Você tem bons pais, seja o que tenha acontecido. Talvez a criança não queira falar, eu também amo. Talvez ela precise de anos para se... Mas com a pessoa, com você, ela vai se acalmar. Porque ela sabe que você respeita o que a alma dela está querendo expressar e não está conseguindo. É muito bonito esse trabalho e como a dinâmica da relação muda quando nós olhamos dessa forma. Quando a criança se identifica com vítima e assassino, que sintomas apresenta? O que se pode fazer? Olha, isso aí é uma das dinâmicas, é a dinâmica básica que está por trás das esquizofrenias ou do transtorno bipolar, né, de algumas psicoses, quando a pessoa se identifica com a vítima e o assassino simultaneamente. Então, ora ela se comporta de forma extremamente agressiva, ora ela se comporta como vítima. Bert Hellinger falou um tanto disso, fala disso em inúmeros livros e é muito interessante. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Pessoal, nós vamos ter que concluir a live para ela ficar gravada, tá? Vamos ter que concluir. Aí tem perguntas aqui sobre abuso sexual. Eu vou falar disso numa próxima live, tá? Oportunamente. Tem inúmeros comentários. Eu agradeço a todos a participação, as perguntas. Eu vou procurar guardar essas perguntas para falar delas oportunamente, porque elas são muito importantes. Eu gosto muito de responder perguntas, porque vai no ponto justamente a necessidade, né, que as pessoas têm de saber, de conhecer. Então, meus caros, eu vou guardar esses comentários de vocês, as perguntas, e talvez numa aula, talvez num workshop, oportunamente a gente volta a falar desse assunto, tá bom? Assunto riquíssimo, muito bonito. Eu gosto muito de tratar falar de crianças e lidar com crianças, né? Até no meu trabalho na vara de família o foco, eu olho principalmente para as crianças. Os adultos, eles se resolvem, eles vão conseguir superar, mas as crianças precisam ser preservadas porque são o presente e são o futuro. Elas têm
direito, né, de ter algo novo na vida. Então, queridos, fiquem com Deus, tudo de bom e até a próxima. Um grande abraço a todos.